Apareceu, meus irmãos? Glória a Deus, que alegria estarmos aqui mais uma vez. Eu gostaria de aproveitar que os irmãos estão de pé, para nós lermos o texto bíblico de uma vez, e depois os irmãos ficarem à vontade. Por gentileza, livro do Apocalipse, capítulo de número 21, a partir do versículo de número 1, por favor. Enquanto os irmãos encontram, eu agradeço a Deus por mais uma maravilhosa oportunidade de expor mais uma porção de sua palavra. Isso é privilégio para mim. Agradeço ao pastor Daniel. Pastor, muito obrigado por mais uma vez estar confiando no púlpito dessa igreja. É uma responsabilidade muito grande e sou grato por isso. Pastor Lucas, presbítero Geraldo, muito obrigado pelo convite. Obrigado por sempre nos tratar com tanto carinho. Deus abençoe vocês. Estou muito feliz de estar aqui, em nome de Jesus. Meus amados, eu confesso aos irmãos que estou com uma missão difícil. Hoje é o 9º dia, né? 9º dia. Isso quer dizer que eu já ouvi 8 pregações aqui já. Então a minha missão não é fácil não, sobre esse tema, mas Deus irá nos dar graça, em nome de Jesus. Apocalipse, capítulo de número 21, a partir do versículo de número 1, se os irmãos encontrarem, digam amém. Amém. O texto bíblico vai dizer: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui, o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E ele limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas essas coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar assento em nome de Jesus. Meus amados, antes de eu entrar na palavra, o pastor Lucas me deu a oportunidade, a liberdade de estar apresentando aqui meus livros. Eu creio que a maioria dos irmãos já conhece, né? Mas, em todo caso, eu trouxe meus 2 livros. Deus me deu a oportunidade de estar escrevendo 2 livros. Aquele que nos une, aprendendo a liderar com Jesus, e preencha o seu vazio. Os irmãos já conhecem, mas se os irmãos quiserem adquirir, se interessarem, quiserem ser abençoados e nos abençoar, eu e Luana estaremos ali de fora, caso os irmãos queiram. Quantos estão dispostos a ouvir a voz do Senhor nessa noite? Amém. Aleluia. Meus queridos, nós estamos meditando sobre a temática: vem o fim vem. Quando nós falamos do fim, nós estamos querendo falar da escatologia, ou seja, a doutrina das últimas coisas. É importante eu pontuar aqui essa noite que a nossa escatologia bíblica, teológica, cristã, assembleiana, vamos dizer assim, ela difere da escatologia científica. Por que, Afonso? Porque a escatologia científica tem por princípio ser pessimista. A escatologia científica não tem uma esperança no porvir. Você vai ouvir cientistas falando que em um determinado período de tempo, o Sol, sendo uma estrela, irá morrer, como todas as estrelas morrem. E se o Sol morrer, será impossível a vida na Terra. Ou seja, para a ciência, o fim está vindo. O fim é inevitável, é claro, mas o fim está vindo de uma forma ruim, de uma forma negativa. Para a ciência, o fim é o aniquilacionismo,
é a destruição total. Todos serão destruídos, não existirá mais vida em lugar algum. Essa é a escatologia científica. Contudo, a escatologia bíblica que nós cremos e cristã não termina com destruição, aleluia. Nós acabamos de ler o penúltimo capítulo do último livro da Bíblia, que está tratando sobre o fim de todas as coisas. E nós concluindo o livro de Apocalipse, nós não lemos sobre destruição. Nós estamos lendo sobre restauração, nós estamos lendo sobre renovação, nós estamos lendo sobre redenção, aleluia. Essa é a nossa esperança. O mundo não é de se estranhar que não tem esperança, que pensa no fim como algo pessimista, mas nós, Igreja de Cristo, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, que morreu na cruz do Calvário, para nos levar ao céu, Ele promete à igreja dele um novo céu, uma nova terra, onde tudo se fez novo. Quando nós falamos do livro do Apocalipse, nós percebemos que o fim está sendo apresentado. O fim de quê, Afonso? O fim da história da redenção. Uma história da redenção que começa no livro de Gênesis. Veja bem, o plano da redenção é antes da fundação do mundo, mas a história da redenção começa no livro de Gênesis. Você se lembra lá no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Gênesis, que a Bíblia vai nos mostrar que Deus cria todas as coisas e Ele vai criar o homem. Quando Deus cria o homem, Ele vai plantar um jardim no Éden. Éden não era o nome do jardim, era a região onde Deus plantou o jardim. Ele pega esse homem e coloca no jardim plantado no Éden. E a Bíblia nos mostra que Deus tinha relacionamento com este homem. É interessante porque nós vamos perceber que o plano de Deus, o objetivo de Deus, o fim para o qual Deus criou todas as coisas, foi ter relacionamento com o homem. Sempre foi o objetivo e o plano de Deus se relacionar comigo, se relacionar com você. O plano de Deus era ter comunhão com a sua criação. Porém, a Bíblia vai nos mostrar que o homem escolheu o pecado. O homem escolheu o erro, em detrimento em ter uma comunhão com Deus. O texto diz que Deus descia no jardim na virada do dia, para ter com o homem. Olha o nível de relacionamento que Deus quer para com a sua criação. Mas mesmo assim, o homem rejeita. Mesmo assim, o homem escolhe o pecado. Agora veja bem, Deus cria o homem, assopra dentro do homem fôlego de vida. O que tem dentro do homem? Fôlego de Deus. Então, se dentro do homem tem fôlego de Deus, e naquele tempo ainda não existia pecado, a conexão, a relação de Deus com o homem era perfeita. O homem estava conectado com Deus até o dia que o homem pecou. Aí nós vamos ver Romanos capítulo 6, versículo 23, Isaías 59, versículo 1 e 2, a Bíblia nos mostrando que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. O dia que o homem peca, a Bíblia diz, Deus desce no jardim. Quando Deus desce, Deus pergunta: Adão, cadê você? Onde estás? Adão responde: Senhor, ouvi a sua voz no jardim, tive medo, pois estava nu e me escondi. Perceba, quem peca é o homem, quem se esconde é o homem. Não é Deus que se esconde de Adão, é Adão que se esconde de Deus. Então muitas das vezes nós oramos e dizemos: Senhor, o Senhor está tão distante de mim. Nós falamos para o nosso irmão, Deus está tão distante, Deus não ouve mais minha oração, Deus não está perto de mim. Por que é que Deus está distante de mim? E eu vim aqui essa noite para te dizer, meu irmão, nunca foi plano de Deus estar longe de você, nunca foi objetivo de Deus estar longe de você, mas é você, que com os seus pecados, com os meus pecados, nos separamos todo dia dEle, nos afastamos todo dia dEle, nós estamos nos distanciando de nosso Deus. Nós sabemos que a natureza de nosso Deus é santa, então Ele não habita onde há pecado. Deus não coaduna com o pecado e não habita em um local onde há pecado. Então, no mesmo momento, é rompida a ligação entre Deus e o homem. Só que aí algo me chama a atenção, porque quando o homem peca, quando o homem erra, quebrando um relacionamento, o qual era o certo de se acontecer? Juízo.
julgamento, mas como nós servimos a um Deus que, além de ser justiça, Ele não deixa de ser justiça, mas além de ser justiça, Ele é misericordioso. Mesmo com Adão pecando, Deus ainda vai agir com misericórdia para com o homem pecador. E eu gostaria de te mostrar 3 exemplos da misericórdia de Deus para com o homem pecador em Gênesis capítulo número 3. Primeira coisa, veja bem, o homem peca, ele percebe que está nu. Ele já estava nu o tempo todo, mas ele percebe que estava nu. Quando ele percebe que está nu, o que ele faz? Pega roupas, ele pega folhas de figueira para cozer roupas para ele. Ele se veste com roupa de folhas de figueira. A Bíblia vai dizer que quando Deus vai questionar o homem pelo pecado, qual é a primeira coisa que Deus faz? Deus confecciona roupas de peles de animais e dá para Adão. Ah, irmão, você não entendeu, né? Primeira coisa que Deus faz não é trazer o juízo. A primeira coisa que Deus faz é vestir o homem, vestir a nudez do homem. Afonso, o que você está querendo dizer com isso? Eu não entendi. Veja bem, enquanto não há pecado, não há morte. Romanos 6:23, Paulo diz, o salário do pecado é a morte. Então, se não havia pecado até o momento, não existia morte. Adão não conhecia a morte, não existia o sangue da morte, ainda não existia o cheiro da morte, nem os animais morriam ainda, não existia o pecado naquele lugar. Então, peraí, Adão não conhecia a morte até o momento, mas quando Adão peca, o salário do pecado é a morte, alguém tem que pagar com a morte. Se Adão pecou, Adão tem que morrer, mas Adão não morre. Por que Adão não morre? Porque o texto diz que Deus vai fazer para ele roupa com vestes de animais. E eu pergunto para você, onde Deus arrumou uma veste de animal para ele? Onde que Deus costurou uma veste de animal para ele? É claro, Deus precisou matar um animal. Então veja bem, Adão, você pecou, mas tem alguém que vai morrer em seu lugar, por causa da minha misericórdia. Deus já estava mostrando no jardim do Éden, qual era o plano da redenção. Porque eu pequei, eu merecia morrer, você pecou, você merecia morrer, mas Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que subiu à cruz do Calvário, morreu em nosso lugar, para nos dar vida eterna com Deus. Quando Cristo morre, a nossa nudez do pecado é cobrida, aleluia. Deus veste Adão no jardim, ato de misericórdia. Segundo ato de misericórdia que Deus tem para com Adão, Deus irá expulsá-lo do jardim. Ô Afonso, espera aí, misericórdia, Deus expulsou, isso é ato de misericórdia? Sim, irmão, isso é misericórdia. Alguém poderia dizer, Afonso, por que é que Deus apenas não perdoou ele e deixou ele morando lá? Porque isso seria ruim para nós. Por que, Afonso? A Bíblia fala o motivo pelo qual Deus expulsou Adão e Eva do jardim. Qual é o motivo, Afonso? O texto diz que expulsou eles do jardim para que o homem não coma da árvore da vida e viva eternamente. Opa! Adão pecou, o pecado está entranhado na sua carne agora. O pecado faz parte do seu DNA, o pecado está no nosso sangue. Se Adão come da árvore da vida, o que acontece? Ele seria eternamente pecador, não haveria jeito para o homem mais. Mas Deus, por sua infinita graça e misericórdia, ainda que pode ser um castigo para o homem ser expulso do jardim, Deus está pensando lá na frente, eu ainda tenho uma solução para você, eu ainda tenho uma forma de redimir você do seu pecado. Deus age com misericórdia. Terceiro e último ato de misericórdia que eu encontro nesse texto de Gênesis capítulo 3, quando Deus irá trazer o juízo sobre a serpente e sobre a mulher, porque a mulher foi a primeira enganada e tomou o fruto. A Bíblia vai nos mostrar que mesmo dentro do juízo, Deus ainda faz uma promessa para o homem pecador. Irmãos, isso aqui é só Deus misericordioso, porque nós seres humanos não conseguimos nem entender isso. Porque se eu tivesse criado Adão e ele me desobedecido, rapaz, ia descer um fogo do céu e queimar ele na hora. Mas como eu não sou Deus, e Deus não é como o ser humano, e Ele é misericordioso, santo e gracioso, Ele tem uma forma de prover uma graça para o homem ainda. Qual é essa promessa, Afonso? Gênesis capítulo 3, versículo de número 15. Deus irá dizer que a serpente vai rastejar, comendo o pó da terra. E o texto ainda vai dizer que essa mulher, que é no caso Eva, ela dará à luz a uma semente. Está falando do filho. E essa semente dela, o filho dessa mulher, seria ferido no calcanhar pela serpente, mas pisaria na cabeça da serpente. Aleluia. Espera aí, irmão,
Adão pecou, o que ele merece? Juízo, mas Deus vem com uma promessa para o camarada ainda. Isso é o nosso Deus que nós servimos, um Deus que é santo, justo e ainda assim é misericórdia. O texto está mostrando que a serpente achou que tinha vencido no deserto, mas Deus já estava profetizando que chegará um dia que Jesus Cristo viria ao mundo, teria o seu calcanhar ferido pela serpente na cruz do Calvário, mas é na cruz do Calvário que ele pisaria a cabeça da serpente. Jesus venceu. Perceba como Deus age com graça, com misericórdia. Uma promessa: um dia a mulher dará à luz a um filho. Esse filho resolverá o problema do homem, esse filho resolverá o problema do pecado. Então você vai perceber que no Antigo Testamento inteiro existe uma expectativa. As profecias apontam para o quê? O nascimento de um homem que um dia resolveria o problema do pecado. As expectativas e as profecias, as promessas bíblicas vão apontar em qual direção? Um dia vai se manifestar um que vai pisar na cabeça da serpente e vai resolver o nosso problema. Veja bem, irmãos, Israel foi para o Egito, ficou 430 anos sendo escravizados, açoitados lá. Quando eles são libertos, passa um tempo, você conhece a história, o povo vai ser cativo na Babilônia por 70 anos. Depois do cativeiro babilônico, o povo ainda vai passar por um grande período de subjugamento dos gregos, dos assírios, dos sírios, dos persas, até chegar no Novo Testamento com Roma, subjugando o povo de Deus. Este povo é um povo sofrido, este é um povo que ainda não alcançou a promessa, este povo é um povo que ainda aguarda a profecia de Gênesis capítulo 3, versículo 15 se cumprir. Eles ainda estão pensando: cadê aquela promessa que Deus fez no jardim? Cadê aquela promessa de um que nasceria e pisaria a cabeça da serpente e resolveria o nosso problema, resolveria o problema do pecado? Não existe uma resposta ainda. A Bíblia ainda vai nos mostrar que depois do último profeta do Antigo Testamento fazer sua última profecia, Deus se cala. Deus entra em profundo silêncio, aquilo que nós chamamos de silêncio profético, ou período interbíblico, que vai ligar o Antigo e o Novo Testamento. Durante 400 anos, Deus está em silêncio, pelo menos silêncio que eu quero dizer aqui no sentido profético, dos profetas se levantarem e profetizar. Não que Deus estivesse amordaçado nesse período, de forma alguma, mas existe um silêncio. Imagina na cabeça deles: cadê a promessa? Cadê o cumprimento da profecia? Cadê o tal homem que iria resolver o problema? Cadê a expectativa do povo? Alguém vai resolver o problema? Cadê? Onde está? E Deus em absolutamente silêncio, silêncio. Até que um dia, a Bíblia vai dizer que na calada da noite, alguns pastores simples estavam cuidando de seus rebanhos no mato, no meio das montanhas, e de repente, no clarão da noite, se abriu um resplendor de glória, um anjo desceu. Os pastores se atemorizaram. O que está acontecendo aqui? O anjo se revelou para eles e disse: não temas, pois eu trouxe nessa noite novas de grande paz para toda a nação. E a pergunta é: que boa notícia é essa? Se Deus está em silêncio há tanto tempo, se Deus está calado há tanto tempo, que notícia é essa? E ele vai dizer: a notícia é que na cidade de Davi vos nasceu o Rei, o Salvador, o Cristo, o Senhor. Quando Cristo vai nascer, é Deus interferindo na história, é Deus entrando no meio da história. Em Cristo Jesus, todas as profecias bíblicas se cumprem. Em Jesus, todas as promessas dos profetas se cumprem. Em Jesus, toda a expectativa messiânica que era colocado se cumpre nele. Jesus Cristo é o centro de toda a história. Jesus é o centro, o resto é circunferência. Jesus é o centro, é o único que dividiu a história. É o Cristo que nós adoramos nessa noite. E aí veja bem, quando Deus se manifesta na história, olha só, irmãos, é a profecia se cumprindo, é a expectativa se cumprindo, é a salvação de Deus encarnada. Agora veja bem, todos estão olhando para Jesus.
Os céus estão olhando para Jesus. Terra está olhando para Jesus. Os anjos estão olhando para Jesus. Demônios estão olhando para Jesus. O universo está olhando para Jesus. Todo o cosmos está olhando para Jesus. Todos estão com o olhar voltado para este Cristo, porque Ele é o Deus em pele humana, irmãos. É Ele que é o dono da história inteira. Então todos estão olhando para Ele, menos uma classe. Que classe é essa, Afonso? Os seres humanos. Anjos, demônio, terra, céu, todos estão contemplando Deus encarnado, mas o homem está preocupado com outras coisas. Os fariseus estavam preocupados com outras coisas que não Cristo, porque se tivesse preocupado com Cristo, iriam entender que Ele era o Messias, porque Jesus deu todos os sinais que Ele era o Filho de Deus. Herodes, os governantes, estavam nem aí para o Cristo, para o Messias, estavam preocupados com seus próprios interesses. Saduceus, essênios, ali o cúpula religiosa daquele tempo, sacerdócio, o templo estava corrompido, ninguém estava preocupado por Cristo de Deus, estavam todos olhando para a direção errada. É assim comigo, com você ou não? Estamos falando do que o fim vem. O problema é que nós estamos olhando para a direção errada. O problema é que nós olhamos para todas as direções, menos para Ele, menos para a direção correta. Quando você lê o Novo Testamento, você vai perceber que os autores do Novo Testamento estão preocupados em endireitar a nossa visão e colocar a nossa visão voltada para a direção certa. Mateus capítulo 6, versículo 33, o próprio Jesus vai dizer: procurai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Jesus está mostrando: olha para a direção certa, para de olhar para a direção errada. Paulo, em Colossenses capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo vai dizer: se vocês ressuscitaram com Cristo, pensem das coisas que são de Cristo, de cima, onde Cristo está sentado, e não nas coisas dessa terra. Paulo estava dizendo para a igreja: para de olhar para a direção errada, olha para a direção certa. O autor aos Hebreus, capítulo 12, versículos de número 1, versículos de número 2, o autor aos Hebreus vai dizer: olha, nós estamos correndo uma corrida, e corra ela com paciência, uma corrida cheia de obstáculos, cheia de percalços, mas corra essa corrida olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós estamos aqui hoje para nós aprendermos a olhar para a direção certa. Jesus Cristo vem, e você pergunta: Afonso, qual é a direção certa? A direção certa é Jesus, a direção certa é Ele. Aleluia. Nesse momento eu quero apresentar a vocês 3 consequências de se olhar para a direção certa, para nós sairmos daqui hoje renovados com essa promessa que Jesus vai voltar. A primeira coisa que nós podemos notar quando olhamos para a direção certa: o que acontece, Afonso? Quando olhamos para a direção certa, nós estamos prontos para Jesus voltar a qualquer momento. Aleluia. Irmão, eu estou cansado de ir em cultos onde o pastor pergunta: quantos irmãos estão preparados para a volta de Jesus? E meia dúzia levanta a mão. As pessoas estão com medo, irmão, de Jesus voltar. Temos que falar a realidade. Talvez não gostemos de falar sobre isso, mas temos que falar. As pessoas estão morrendo de medo de Jesus voltar agora. E como o pastor ontem disse, pode ser daqui até o final do culto. E aí a pergunta é: você está pronto para a volta do glorioso grande dia do nosso Jesus Cristo? Quando nós olhamos para a direção certa, nós focamos e sabemos que Ele pode voltar agora. Mateus capítulo 24, Jesus está no grande sermão profético, e Ele vai contar uma parábola, a parábola dos 2 servos. A Bíblia vai dizer, Jesus contando essa parábola, Ele diz que haviam 2 servos, um servo bom e um servo mau. O Senhor saiu da terra, confiou seus bens a 2 servos. Um servo era bom, era fiel, cumpria o que o Senhor tinha pedido. A Bíblia vai dizer que o servo bom dava alimento para os outros servos no tempo certo. Ele era um servo obediente, e a Bíblia vai dizer que quando o Senhor voltou, achou ele fazendo bem. Ele foi elogiado pelo Senhor.
que no caso está representando o próprio Deus. Só que existe um servo mau. O texto vai dizer que esse servo mau pensava em seu coração: o meu Senhor vai tardar, o meu Senhor vai demorar, o meu Senhor não volta agora, o meu Senhor não vai chegar agora. E o texto diz que o servo mau espancava os outros servos, e comia e bebia com os bêbados. É só você ler o texto para você ver. E o texto vai dizer que no dia e a hora que ele não imaginava, veio o Senhor daquela fazenda, e pegou ele e jogou ele no lugar onde há trevas e ranger de dentes. E Jesus conclui a parábola dizendo: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Senhor virá. E a pergunta é: nós estamos preparados? Porque como ladrão ele virá, quando nós não estivermos percebidos. Então, nessa noite, olha para a direção certa, para você se preparar para o grande dia que Cristo virá. Pode voltar a qualquer momento. Segunda consequência de nós olharmos para a direção certa: quando nós olhamos para a direção certa, nós vemos a nossa responsabilidade de pregar o Evangelho. Irmão, pregar o Evangelho. Porque qual a necessidade da igreja estar sobre a terra, se não for anunciar que esse Cristo está voltando? A Bíblia nos mostra como nós precisamos a todo tempo estarmos preparados e pensando na sua volta, chamando outros para ir conosco. Eu pergunto para você, irmão, quem aqui não vai querer subir naquele grande dia, levando o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, os seus filhos, a sua família? Quem aqui não quer o seu amigo do serviço subindo junto com você? Mas nós precisamos fazer o nosso papel de pregadores do Evangelho. Eu me lembro de Atos capítulo de número 1, versículo de número 6, a Bíblia vai nos mostrar Jesus, depois de ter sido ressuscitado, fica 40 dias com os discípulos, pregando sobre o reino dos céus. Versículo 6 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, os discípulos vão até Jesus e vão perguntar assim: Jesus, é agora que o Senhor restaurará o reino a Israel? Olha só, discípulo que quer trono, quer governo, quer o bem bom. É agora, Jesus, que o reino vai estabelecer? É agora, Jesus, que eu vou sentar no trono junto com o Senhor? É agora, Jesus, que a gente vai comer até mandar parar? É agora, Jesus. E Jesus volta para os discípulos e diz: não vos compete saber dias ou horas ou estações que o Pai reservou para o seu propósito. Versículo 7. Aí no versículo 8, Jesus vai dizer: mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, que descerá do céu a virtude do Pai, e sereis cheios do Espírito Santo, e pregarão a minha palavra, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Enquanto a igreja não sobe, nós pregamos o Evangelho. A igreja não vai se calar. Partido político não cala a igreja, movimento político não cala a igreja, desastre não cala a igreja, nada, o inferno, o diabo, nada pode clamar a pregação da igreja militante. Enquanto Jesus não volta, a gente anuncia a salvação dele. Enquanto ele não volta. É por isso que a gente canta com tanta graça o hino 127 da harpa cristã: o Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Se nós não ficarmos firmes, a nossa família vai ficar para trás. Mas a igreja de Patos de Minas entende que Jesus Cristo pode voltar hoje e está disposta a pagar o preço para pregar o Evangelho, para ir nas ruas, nas vielas, buscarem os perdidos. A igreja prega o Cristo que voltará para nos buscar. Terceira e última consequência que nós temos em olhar para a direção correta: nós descansamos na certeza que ficaremos para sempre com Ele. Aleluia. Esse é o melhor para mim.
nós descansamos na certeza que nós estaremos para sempre com Ele. João capítulo de número 14, versículo de número 1 até o versículo de número 3. Jesus está prestes a ser crucificado, Jesus está prestes a ser preso, a ser traído, a ser açoitado e depois morrer numa cruz. Ele está falando para os discípulos que ele está indo para algum lugar que eles não podem ir, e os discípulos estão tristes. Então, neste momento, João 14, Jesus se sente na obrigação de consolar a alma deles. Os discípulos estão amargurados e tristes. Aí Jesus começa a pregação dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois eu vou e vos prepararei lugar, e quando eu for e vos prepararei lugar, eu voltarei e os tomarei para mim mesmo. Perceba, meu irmão, o foco de Jesus não está na casa, o foco de Jesus não está no céu, o foco de Jesus não está nas mansões celestiais, não. Jesus conclui dizendo: eu voltarei e vos tomarei para mim mesmo. Aleluia. Sabe qual a nossa maior recompensa no céu? Não é casa, não é mansão, não é galardão. Sabe qual a maior recompensa no céu? Não é pisar em rua de ouro, nem ver rio de cristal, não é nada disso. Sabe qual é a nossa maior recompensa no céu? É Cristo, é Jesus, é o nosso amado. Eu pergunto para você, irmão, para que você quer ir para o céu? Tem gente que quer ir para o céu. Afonso, eu quero ir para o céu. Por quê? Porque no céu é bonito, porque no céu não tem sofrimento. Afonso, eu quero ir para o céu porque no céu não tem que trabalhar. Está lendo Bíblia não, irmão? Tem trabalho no céu. Eu quero ir para o céu porque lá tem rua de ouro. Irmão, pelo amor de Deus, se seu foco não estiver em Cristo Jesus como sua maior recompensa, não vale nada. Eu quero ir para o céu, irmão, não é pelo céu, é por causa de Jesus, é para estar na presença dEle. Um dia eu ouvi um pregador dizendo uma coisa, pode soar estranho, mas olha como faz sentido. O céu só é céu porque Jesus está lá, porque se Jesus estivesse no inferno, o inferno tornaria céu. Então a questão não é o céu, não é o local, é quem está no céu, Jesus Cristo, o nosso Salvador. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Paulo vai dizer que o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos, subiremos ao encontro dele nos ares. Para quê, Afonso? Para estarmos eternamente com ele. A nossa maior recompensa é o Cristo que nós adoramos nessa noite. Ele é a maior recompensa. Você se lembra de João capítulo 6? Jesus está pregando o sermão do pão, multiplicação dos pães. E naquele momento a mensagem fica dura. Os discípulos que não são os discípulos íntimos, começam a se afastar. Aí os discípulos começam a perceber e dizem: Jesus, a mensagem está dura. Prega diferente, Jesus, porque senão o povo vai te abandonar. Jesus responde o quê? Vai com eles também então. Quer ir junto não? Aí Pedro responde o seguinte, preste atenção por favor. Pedro responde o seguinte: para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Não é para onde. Pedro não pergunta por lugar, não, ele pergunta por pessoa. Quem nós iremos? Porque só tu tem palavras de vida eterna. Só o Senhor prega céu para nós. É só o Senhor que fala de vida eterna para nós. Não é o local, a questão não é o local, é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a direção certa, nós temos a certeza que estaremos para sempre com Ele. Você pode glorificar a Deus por isso? Eu gostaria de começar a concluir no texto que lemos. Eu não li o texto à toa não. Apocalipse capítulo 21. É só a introdução isso aqui. Agora vai começar a mensagem. Apocalipse capítulo 21. Só para nós ganharmos contexto. O livro de Apocalipse é dividido em 4 sessões. Quantas sessões?
4 sessões. Primeira delas, Apocalipse capítulo 1 ao capítulo número 3, que é a era da igreja, é o período que a igreja está sobre a terra. Capítulo de número 4 ao capítulo de número 5, é o arrebatamento da igreja, quando a igreja se encontra no céu e vê o trono de Deus. Capítulo 6 ao capítulo 18, período da grande tribulação, onde Deus vai derramar sua ira sobre a terra, para julgar aqueles que não seguiram o Cordeiro, e para tratar com o seu povo Israel. Capítulo 19, capítulo 20, capítulo 21, capítulo 22, vai dar início à quarta e última etapa de Apocalipse, que vai falar das bodas do Cordeiro, do milênio, juízo final, e novo céu e nova terra, como nós lemos aqui. Capítulo 20 de Apocalipse, a Bíblia vai apresentar do versículo 1 ao versículo 6, o período do milênio, e depois do milênio, o que acontece? O juízo final. É o grande dia do grande trono branco, aquele grande terrível dia que as pessoas morrem de medo. A Bíblia vai nos mostrar que esse julgamento foi tão terrível, tão maravilhoso, tão grande, que a Bíblia vai dizer que céus e terra fugiram daquele que estava sentado sobre o trono, e não se achou lugar mais para eles. Irmãos, céu e terra fugiram. Imagina quem será julgado naquele grande dia. Céus e terra fugiram, não acharam lugar para eles. Então peraí, se céu e terra fogem, como é que a história vai ter uma continuidade? Céus e terra fugiram, não tem mais céu nem mais terra. Aí começa o capítulo 21, João começa dizendo: e eu vi um novo céu, e eu vi uma nova terra, porque o primeiro céu, a primeira terra já passaram, e não existe mais um mar. Aleluia. João está contemplando o novo céus e nova terra, aquilo que nós aguardamos e esperamos, com a firme esperança em Cristo. Aí no versículo de número 2, versículo 2, João vai dizer: e eu olhei e vi a cidade santa, a nova Jerusalém descendo do céu. Nova Jerusalém não é o céu, ela desce do céu. A nova Jerusalém estava adornada como esposa para o seu marido. Aleluia. Aí no versículo de número 3, é o versículo onde eu queria chegar, é o versículo que eu fiz toda essa introdução para chegar nesse versículo aqui. Versículo de número 3, que versículo maravilhoso. João vai dizer: e eu ouvi uma grande voz do céu. O texto não fala de quem era a voz, o texto fala que era uma voz do céu, não necessariamente era a voz de Deus. No livro de Apocalipse você vai ouvir a voz dos anjos, a voz dos anciãos, é uma grande voz, não importa de quem é a voz. O texto diz: ouvi uma grande voz do céu. O que a voz dizia, João? E a voz dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Aleluia. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e ele será o seu Deus, e eles serão o seu povo. Espera aí, irmão, para você, segura aí por favor, para você entender o que o texto está dizendo, e você arrancar um glória a Deus lá do fundo da sua alma. Porque o problema, irmão, sabe qual é? É que a gente lê o texto correndo, a gente lê o texto com pressa, a gente não tem mais, igual antigamente a gente fazia, a paciência de sentar na cadeira, orar para o Espírito revelar, o Espírito falar conosco. A gente lê correndo no dia a dia, é 20 minutos que eu tenho, é 10 minutos que eu tenho, e nós não degustamos mais a palavra do Senhor. Mas por favor, volte sua atenção que eu vou te mostrar o que o texto está dizendo. O texto vai falar que o tabernáculo de Deus está com os homens. A pergunta é: que tabernáculo é esse? Será que no céu tem uma barraca montada? Será que no céu tem uma tenda montada? Porque tabernáculo é a tenda. Tem uma tenda no céu? Isso não é digno de dar glória a Deus. Tem uma tenda lá? Tem terra de ouro, vai ter uma tenda. Então a pergunta é: o que é este tabernáculo que está no meio dos homens naquele momento? Para a gente entender isso, a gente tem que voltar na história. Aí nós voltamos lá no livro de Êxodo. O povo sai do Egito, vai para o deserto. No momento que o povo está no deserto, estão caminhando para Canaã, a terra que Deus prometeu. Mas enquanto o povo não chega, tem muito deserto para andar. Aí a Bíblia vai dizer no Êxodo capítulo 25 em diante, Deus fala com Moisés no monte: Moisés, constrói para mim um tabernáculo, constrói para mim um local onde eu posso habitar no meio do meu povo. A Bíblia vai dizer que Moisés constrói o tabernáculo. Está vendo, irmãos, o que eu disse na introdução? Deus sempre quis habitar no meio do povo, Deus sempre desejou habitar no meio do povo. Nós se bagunçamos o negócio, mas Deus está querendo habitar. Então constrói o tabernáculo aí, Moisés. A Bíblia diz que Moisés construiu o tabernáculo, e durante todo o período do deserto, durante o período dos juízes, até chegar em Davi, aquele tabernáculo está seguindo o povo.
tabernáculo é uma cabana, é uma tenda. Você pode desmontar, colocar nas costas. Quando você chega em outro local, você monta de novo. E assim foi até chegar em Davi. Você conhece a história. Davi olhou para aquela tenda e disse: espera aí, eu habito em palácio, e a presença de Deus habita dentro da tenda. Claro, irmão, é a simbologia. Deus não estava dentro da barraca, né? Deus está dentro de uma tenda, enquanto eu habito no lugar luxuoso. Está errado. Eu vou construir um palácio para Deus, vou construir um templo para o meu Deus. Só que aí, resumindo a história para a gente ganhar tempo, ele vai até Natan. Natan diz: espera aí, Deus até se agradou da ideia, mas não é você que vai construir. Quem vai construir é Salomão, seu filho. Salomão constrói o templo de Deus, um lugar grande, suntuoso, glorioso. Segundo Crônicas capítulo 7, Salomão vai fazer uma oração de dedicação ao templo. O dia da inauguração do templo, Salomão faz um grande sacrifício. Salomão irá fazer uma grande oração, e Deus responde a oração de Salomão, sabe como? Descendo na casa no dia da inauguração. A Bíblia vai dizer que a glória de Deus desceu daquele lugar, de tal forma que não podia se encontrar um homem de pé dentro daquele lugar, porque a glória de Deus inundou aquele local. Então, peraí, a presença de Deus está habitando no meio do povo, através do tabernáculo e depois através do templo. Levítico capítulo 26, Deus está falando sobre o tabernáculo, e Deus disse: olha, enquanto vocês me ouvirem, obedecer os meus mandamentos, ouvirem os meus estatutos, andar segundo a minha vontade, se afastar dos outros ídolos, eu habitarei no meio de vocês. Peraí, para Deus habitar tem que ter obediência. Para Deus habitar não pode haver pecado. Para Deus habitar não pode ouvir corrupção, não pode haver adultério, não pode haver absolutamente nada que Deus não coadune, porque você se lembra, Deus é santo e Ele não habita em qualquer lugar. Então Deus desce em Israel no templo. Só que você conhece a história. Israel não continuou sendo santo. Israel caiu, Israel pecou. Quantas vezes Israel foi para o buraco? Aí você se lembra de Ezequiel. Quem estava aí na lição dos adultos semestre passado vai pegar o que eu vou dizer. Ezequiel capítulo 11, Deus dá uma visão para Ezequiel. Ele vai no templo, e lá dentro do templo Deus mostra a presença de Deus se levantando lá da arca, passando por meio do templo, indo até a porta. Depois a presença de Deus fica até no meio da praça da cidade. Depois a presença de Deus sobe ao monte, e depois a glória de Deus vai embora. Porque Deus não habita no meio do pecado. A nação de Israel estava corrompida. Sabe o que Deus fez? Fez as malas e foi embora. Agora Deus não está mais habitando no meio do povo. Deus não habita mais por causa do pecado. O que acontece? O povo vai para a Babilônia, volta do cativeiro, reconstrói o templo. O templo não é nem a metade daquilo que foi lá atrás, mas Deus não está habitando ali mais, porque Deus foi embora. Deus já não está ali mais. A Bíblia vai nos mostrar os períodos de dominação até chegar em Roma. Roma vai subjugar o povo, o templo está ali, Herodes vai fazer uma reforma, mas Deus não está ali. Por que Deus não está habitando no templo, Afonso? No Novo Testamento, eu respondo: o templo estava corrompido, o sacerdócio estava corrompido, o sumo sacerdócio estava corrompido, os líderes religiosos estavam corrompidos. Deus não ia habitar no meio do povo naquele templo com tanta corrupção. Deus não ia. Então a pergunta que alguém faz é: Afonso, espera aí, então como é que Deus vai habitar no meio deste povo no Novo Testamento? Se o templo está corrompido, como Deus vai habitar no meio do povo? E eu tenho algo para te dizer: realmente, irmão, Deus não vai habitar naquele templo, porque o povo estava completamente corrompido. Então a pergunta é: como Deus vai habitar então? Aí João capítulo 1 versículo 14 responde a nossa pergunta. O que João vai falar? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vemos a glória do unigênito, como a glória do unigênito do Pai. Afonso, eu não entendi a palavra, por favor, preste sua atenção, nós já vamos dar uma glória a Deus. A palavra habitou no grego é a palavra esquino, que significa armar uma tenda, montar uma barraca,
Afonso, ainda não entendi. O verbo pode ser traduzido assim, olha, e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, aleluia. Jesus Cristo tabernaculou em nosso meio. Então eu pergunto para a igreja, Apocalipse capítulo 21, João está ouvindo a grande voz do céu, e essa voz está dizendo: eis o tabernáculo de Deus, e está com os homens. Quem é este tabernáculo, irmão? Quem é esse tabernáculo? É Jesus Cristo. Jesus Cristo de Nazaré é o Cristo do Calvário. Jesus vai habitar no meio desse povo. Eu repito para você, a nossa recompensa não é céu, a nossa recompensa é o nosso Cristo, a nossa recompensa é o nosso Jesus. O tabernáculo de Deus é Ele. Ele estará com os homens e eles serão o seu povo. Versículo 4: e Ele limpará de seus olhos toda lágrima. Ele quem? Aquele do versículo 3. Qual é o do versículo 3? Jesus. Então peraí, quem vai estar no portão do céu, no novo céu e nova terra, só esperando eu entrar, para enxugar a minha lágrima, para enxugar as minhas lágrimas? É o Cristo que me salvou, é o Cristo que te salvou, irmão, pelo amor de Deus, entenda isso essa noite, por favor. Eu preciso sair daqui, irmãos, com você pensando no céu em Cristo. Eu preciso, esse é o meu objetivo nessa noite. Todo choro, irmãos, tudo que você já sofreu nessa terra, toda a sua dor, tudo que você aguentou até aqui, todas as pancadas que te fizeram, toda a injustiça, toda a dor, um dia será enxugada pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus, aquele que morreu na cruz por você. Ele chegará até você, ó. Aqui não tem mais espaço para choro, aqui não tem mais espaço para tristeza, aqui não tem mais espaço para morte, aqui não há espaço mais para dor. Ele conhece suas lágrimas, meu irmão, Ele conhece as suas lágrimas, minha irmã, e é Ele quem vai enxugar naquele grande dia. O texto continua: não haverá morte, não haverá pranto, não haverá clamor e nem dor, porque as primeiras coisas são passadas, aleluia. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que eu faço nova todas as coisas. Aramandoi Caia. Só você e Ele sabe o que você tem passado, meu irmão. Só Ele sabe a dor que você tem passado. Deixa tudo para trás, porque está chegando o dia que Ele nos buscará para esse grande dia maravilhoso. Meu Deus, eu preciso concluir, irmão, pelo amor de Deus. Pastor, me dá uma prorrogação aí, pastor. Eu estou aprendendo já. Eu preciso concluir. Versículo 6. Olha esse versículo 6. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem que tiver sede, lhe darei da água da vida. A quem tiver sede, eu darei da água da fonte da vida. Irmão, você se lembra de João capítulo 7? A Bíblia vai dizer em João capítulo 7, ó, quem está na EBD dos adultos já está ligado o que eu estou falando. João capítulo 7, a Bíblia vai contar que Jesus sobe para Jerusalém por causa de uma festa. Que festa é essa? Cadê os irmãos da EBD? Qual festa é essa, o capítulo 7 de João? A festa dos tabernáculos. Afonso, o que é a festa dos tabernáculos? Uma festa de 7 dias, onde eles comemoravam, olhando para trás, fazendo um memorial do período que eles passaram no deserto. Porque dentro do deserto, eles precisaram morar dentro de tendas. E aí o que eles faziam então? Construíam tendas, e durante 7 dias, eles moravam dentro da tenda, para poder se lembrar do que Deus fez lá atrás, no momento que eles estavam passando pelo deserto. O que me chama a atenção é que nessa festa, eles tinham um ritual.
Qual ritual era esse, Afonso? Eles pegavam uma jarra de ouro, enchiam de água no tanque de Siloé, que era um tanque próximo do templo. Eles iam andando até o templo que ficava próximo e derramava essa jarra de água no pé do altar de sacrifício. E quando eles estavam indo até o templo, eles cantavam uma música. Que música era essa, Afonso? Salmo 118, é o grande Hosana. Afonso, o que significa Hosana? Você se lembra quando Jesus entrou em Jerusalém, naquele dia, na grande entrada triunfal? O povo gritava: Hosana ao filho de Davi, Hosana nas maiores alturas, Hosana ao filho de Davi. O que é Hosana, Afonso? Hosana significa Senhor, nos salva, é um pedido. O povo clamava por salvação. Então, na festa dos tabernáculos, veja bem por favor, eles iam até o altar de sacrifício com água na mão, cantando: Senhor nos salva, Senhor nos salva, salva-nos Senhor, nós precisamos da salvação. O que me chama a atenção é que essa festa durava 7 dias. Todo dia uma jarra de água era levada. Só que no 7º dia, o último dia da festa, era o dia mais importante. Por quê? Eles pegavam 7 jarras, enchiam 7 vezes, caminhavam por 7 vezes, cantavam por 7 vezes, iam até o altar por 7 vezes, derramavam a água por 7 vezes, cantando: Senhor nos salva, Senhor venha sobre nós, Senhor traga a sua salvação. A Bíblia vai nos mostrar que neste dia eles estavam comemorando. Mas um detalhe para a gente pegar aqui: o importante é notar, a tenda aponta para trás, o período que eles ficaram no deserto. E a água, Afonso? Para que água? Que comemoração é essa? Que ritual é esse? Eu lhe explico. O ritual da água era para representar a água que tinha saído da rocha no deserto, a água que tinha sustentado o povo no deserto. Do mesmo jeito que aquela rocha deu água para sustentar o povo, eles comemoravam em memorial, lembrando do que o Senhor fez no deserto. Só que tem um segundo detalhe. Qual é esse segundo detalhe, Afonso? Porque além da água apontar para trás, a água apontava para frente. Como assim, Afonso, para frente? Se você notar, todas as profecias do Antigo Testamento que estão voltadas para o reino milenar, quem estava na EBD vai entender, todas as profecias voltadas para o reino milenar, para o reino messiânico, estão envolvidas com águas. Você se lembra de Ezequiel 47, quando o profeta diz que vinha um rio que passava pelo templo, e quando ele entrou nesse rio, a água dava pelos tornozelos. Depois ele andou mais um pouco, a água deu pelos joelhos. Ele andou mais um pouco, a água deu pelos lombos, até que ele precisou mergulhar. Você se lembra desse texto, não lembra? Pois é, está falando do milênio, está falando do reino do Messias. Então olha lá, para a gente entender, a água representava a água que saiu da rocha lá atrás, mas apontava para o reino do Messias e do Cristo que ainda se revelaria. A Bíblia vai dizer em João capítulo 7, que no último dia da festa, no dia mais importante da festa, no dia que os sacerdotes iam 7 vezes derramar a água debaixo dos pés do altar, Jesus tomou um lugar de destaque, se levantou e disse: eis aqui aquele que tem água viva, e quem tiver sede, venha e beba. Quem tiver sede, venha e beba. Jesus estava dizendo: vocês estão olhando para a água da rocha? Eu sou a rocha. Vocês estão olhando para a água do Messias? Eu sou o Messias. Quem tiver sede, beba. Quem tiver sede, venha e beba. Quem tiver sede, venha e beba. Jesus está mostrando que Ele é o cumprimento profético da profecia do Cristo. Aí você chega em Apocalipse, e o que Ele vai dizer? Quem tiver sede, venha e beba, e eu lhe darei da água da fonte da vida. Quantos estão sedentos por essa água? Fica de pé comigo em nome de Jesus. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Não perca o espírito de adoração. Adore ao Senhor. Jesus está oferecendo de graça. É de graça, irmão. Água da vida para quem tiver sede. Quem está sedento por essa água, irmãos? Quem está sedento por essa água? Nós adoramos esse Cristo, sabe por quê? Porque hoje nós aprendemos
porque a nossa recompensa não é galardão, a nossa recompensa é Jesus Cristo de Nazaré, é a pessoa bendita de Jesus. Eu escuto algumas pessoas dizerem: Afonso, quando eu chegar no céu, eu quero ver Abraão. Quando eu chegar no céu, eu quero ver Isaac. As pessoas dizem: Afonso, quando eu chegar no céu, eu quero ver Moisés. Irmão, eu te respeito, só te acho esquisito, porque quando eu chegar no céu, quando eu entrar por aqueles portões, o único que eu vou querer ver é o meu Cristo, é o Redentor dos meus pecados, é o Salvador da minha alma.